Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso de número 22 ao verso de número 34, amém? Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E já chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco, e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram até a terra de Genezaré. Amém? No versículo de número 22, nós vemos Jesus dando uma ordem para os discípulos, Jesus dando uma ordenância para que eles entrassem no barco, porque o que Jesus queria era ir até a outra banda, Genezaré. Nós cremos em um Deus, como foi pregado domingo passado, que é um Deus que de antemão nos conheceu. Nós cremos num Jesus que é o alfa e o ômega, ele é o começo, ele é o meio e ele também é o fim, ele é o princípio, ele é todas as coisas. Ele é o mesmo Deus de ontem, é hoje e é eternamente. Nós cremos em um Deus que sabe exatamente todas as coisas e conhece todos os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Pois a palavra de Deus diz que Ele nos sonda e nos conhece, sabe de todos os nossos caminhos, o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe de todas as coisas. É óbvio que nós sabemos que Jesus sabia que naquela viagem iria ter uma tempestade. É óbvio que Jesus já sabia que Pedro não iria ter fé. É óbvio que Jesus já sabia que no meio desse caminho, que no meio desse trajeto, as tempestades iriam se levantar. É óbvio que Jesus sabia que tudo iria acontecer. Mas mesmo assim, Jesus ele olha para os discípulos e dizem: entre no barco. Mesmo sabendo de tudo o que vai acontecer nessa viagem, Jesus faz um convite, e não apenas um convite, mas uma ordem, dizendo: entrem nesse barco. Eu quero dizer para você, mediante isso, que Deus ele nunca é pego de surpresa na nossa vida. E se talvez você está atravessando por uma tempestade na sua vida, Jesus já sabia de tudo isso que está acontecendo. Mas mesmo assim, Ele fez um chamado para a sua vida. Mas mesmo assim, Ele fez um convite especial para você estar com Ele. Mas mesmo assim, Ele nos chamou. Mas mesmo assim, Ele morreu por mim e por você na cruz. Mas mesmo assim, Ele selou o Seu Espírito Santo na nossa vida, quando nós mergulhamos a água do batismo. Mesmo sabendo que nós na caminhada não teríamos fé, mesmo sabendo que tempestades poderiam vir na nossa vida, Ele fez uma ordem para nós: vem e entrem no barco do meu coração. Já sabia de todas as coisas. Já sabia que iria vir tempestade, já sabia que iria vir tudo. Mas mesmo assim, Ele dá a ordem para os discípulos entrar no barco. Engraçado, né? Mesmo assim, Ele empurra os discípulos para entrar e fazer essa viagem, que seria uma viagem difícil, que seria uma viagem turbulosa.
mas aquele que faz o convite para nós caminharmos a caminhada da vida, é aquele que também garante todas as coisas e todo o recurso necessário para nós caminharmos. Então a Bíblia vai dizer que Jesus sobe até o monte para orar e os discípulos ficam sozinhos no barco. Só que eu faço uma análise do texto sem o feri-lo, que os discípulos estavam no barco, mas a situação estava boa. No barco tinha ex-pescadores, Pedro, João. Vocês concordam comigo que se o tempo estivesse fechado e se o mar estivesse dando indícios de uma tempestade ou que ele iria se agitar, eles não iam ficar no barco? Vocês concordam, sim ou não? Ali estava Pedro, ali estava João, homens que tinham uma determinada experiência com o tempo e com o mar. Então estava tudo bem. O céu estava limpo, as ondas estavam calmas, tudo estava tranquilo, estava tudo bem. Sei que Deus está falando aqui com pessoas. Sei que o Senhor está trabalhando no coração de pessoas aqui enquanto a sua palavra é pregada. Estou pregando para pessoas aqui que o céu não estava dando indício nenhum de chuva. As águas estavam tranquilas. Só que a Bíblia vai dizer que de repente, eu estou indo rápido por causa do tempo, o céu se fecha. As águas que estavam tranquilas agora estão agitadas. O tempo que estava aberto agora se fecha. E um grande rebuliço começa a acontecer naquele local. Os discípulos começam a ficar assustados, desesperados. E Jesus está no monte orando. E Jesus está no monte intercedendo. E Jesus está lá clamando ao Pai. E os discípulos se sentiam só. É isso que diz o texto. De repente o barco começa a dar indícios de que vai naufragar. As ondas aparentemente parece que vai submergir esse barco. Tem pessoas aqui nessa situação essa noite. Mas Deus me empurrou aqui para dar uma palavra de esperança para você, de que Deus está no controle de exatamente todas as coisas da sua vida. Mas e Jesus no meio disso? Jesus está lá clamando, Jesus está lá orando, Jesus está lá o quê? Trabalhando. Oração fala do quê? De intercessão. Existem pessoas que estão aqui no nosso meio, no meio de uma tempestade, e vê Jesus fazendo pelo fulano, e vê Jesus trabalhando no ciclano, e vê Jesus curando o ciclano, e vê Jesus abençoando o ciclano, e eu no meio de uma tempestade. E eu no meio do mar. E as ondas dando indício que parece que vai me engolir, e que eu não vou aguentar. O que estava acontecendo com os discípulos fugiu do controle deles. Não dependia mais deles. No meio do mar, as ondas cada vez maiores. Foge do nosso controle. E tem coisas na nossa vida que literalmente fogem do nosso controle. Nós dizemos: Deus, se não for o Senhor na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que será de mim. Se sentiram só. Só que a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Primeira vigília, das 6 horas até as 9 horas da noite. Segunda vigília, das 9 horas à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 horas da manhã. Quarta vigília, das 3 horas da manhã às 6 horas da tarde. Ou seja, no último período, quando o dia já estava para amanhecer. Ou seja, a quarta vigília da noite é o último período da noite. O último momento antes do dia clarear. Demandou tempo que os discípulos estavam lá só. Demandou o tempo em que eles estavam naquela situação.
Existem pessoas aqui que dizem assim, Senhor, meu Deus do céu, não estou aguentando mais, isso já está durando muito tempo. Onde você assim, Deus, parece que esse deserto não passa, parece que essa tempestade não passa, que essa noite nunca terá fim. Só que eu gosto muito quando a Bíblia diz que o choro ela pode durar a noite toda. E para os discípulos durou a noite toda. Mas próximo às 6 horas da manhã, que é quando o sol se põe, eles começam a notar algo diferente. Eles começam a notar algo estranho. Eles veem Jesus indo até o encontro deles. Porque antes do dia amanhecer, Ele vem ao nosso favor. Ele vem até a nossa direção. Porque o choro pode durar a noite toda. Mas pela manhã, Ele nos garante a alegria nele. Quarta vigília. Aos 49 do segundo tempo. Ele vem. Está demorando? Mas levanta sua mão porque nós sabemos que Ele virá. A nossa esperança está em que nele virá. E Ele nunca há de nos abandonar e nunca há de nos deixar só. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você diga assim, Deus, parece que eu não vou aguentar mais. Mas Ele, um tempo determinado para todas as coisas, Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. Os discípulos então, eu já estou concluindo, se assustaram que poderia ser um fantasma. Eles estavam já com medo, eles estavam completamente apavorados, desesperados, com medo da morte, com medo de tudo, com medo das circunstâncias. E então Pedro, ele começa a se questionar, será que é Deus mesmo? E existem períodos na nossa caminhada em que nós passamos por determinadas tempestades na vida que nós vemos assim, será que Deus mesmo está comigo? Será que é Deus mesmo que permitiu isso? Será que é de Deus esse negócio? Será que eu estou no caminho certo? Será que é de Deus a minha vida? Porque não é possível o que eu estou passando. Será que é de Deus essa viagem? Será que é de Deus esse ministério? Ou tanta luta? Será que é de Deus mesmo? A ponto de o medo ser tão excessivo da morte, e de o medo ser tão excessivo que a luta iria engolir, os discípulos estavam questionando se aquilo era de Deus mesmo ou não. E não é assim conosco? Poxa, se é de Deus, para que tanta luta? Poxa, se é de Deus, para que tanta prova? Para que tanta dificuldade? Para que tanta escassez? Questionamentos. E eles vêm. E eles vêm. Mas maior é Deus, que sempre nos mostra todas as coisas, dizendo, eu estou com você. Estou falando para pessoas que estavam se questionando, dizendo, eu não sei se isso é de Deus, aqui está a resposta para a sua vida. Pedro então dá o aval, dizendo, se és tu mesmo, permita que eu vá contigo. Então Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, vem. E eu quero abrir um parênteses aqui. Os discípulos estavam todos no barco, todo mundo com medo. Se eu estivesse lá, eu teria mais medo que todos eles. Só que agora, a cena muda. Não é mais os discípulos, o foco é Pedro. E agora Jesus está fazendo um convite para Pedro que não fez para nenhum dos outros discípulos. Tiago, João, André, Bartolomeu, é de Deus, é de Deus. Mas agora Deus tem algo singular com Pedro. E agora Jesus está chamando Pedro para passar por uma experiência diferente dos demais que estão à sua volta. Agora Jesus está chamando Pedro e convidando Pedro a passar por uma fase, agora não apenas em grupo, mas sozinho.
Deus exige algo diferente de Pedro que não exigiu dos outros discípulos. Eu estou pregando para pessoas aqui que dizem assim: Deus parece que tem coisas que só eu passo e mais ninguém. Deus, eu vejo tanto testemunho disso em outras pessoas, mas eu mesmo estou atravessando isso sozinho. Deus exige agora algo de Pedro que ele não exigiu de André, que ele não exigiu de João, que ele não exigiu de Tiago. É singular, é com Pedro. Porque antes eles estavam em grupo, todo mundo junto com medo, agora Pedro está sozinho. Uma experiência diferente. Eu repito, eu falo para pessoas que dizem assim: Deus, parece que todo mundo passa a luta, mas parece que parece que comigo, quando eles avistam Jesus caminhando sobre o mar e vindo em direção a eles, isso tem algo simbólico. O que eles estavam com medo? Da água. O que eles estavam com medo? Da tempestade. O que eles estavam com medo? Do mar. E Jesus vem caminhando sobre o mar dizendo assim: olha, a sua luta, a sua dor e o seu medo, eu sou maior do que todas essas coisas. Jesus caminhando sobre o mar, ele diz assim: olha, vocês estão com medo da água, vocês estão com medo do tempo e vocês estão com medo da tempestade, mas eu estou caminhando sobre elas para mostrar para vocês que eu sou maior que o mar, que eu sou maior que o vento, que eu sou maior que a tempestade, que eu sou maior que todas as coisas. Eu quero liberar uma palavra para você. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, mas está aqui um Jesus que é maior que todas essas coisas, que é maior que essa prova, que é maior que essa dificuldade, que é maior que tudo isso. Está aqui nessa noite um Jesus que é maior. E porque Ele é maior, você pode descansar e crer em Deus. Você pode descansar e confiar. Porque nele está o controle de exatamente todas as coisas. Porque Ele é o Criador dos céus, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do mar, e Ele é o Criador de tudo o que há. Você serve a um Deus que é maior, você serve a um Deus que é maior, você serve a um Deus que é maior. Você olha para essa dificuldade assim: Deus, eu não tenho recurso, eu não consigo, eu não vou aguentar. Mas o Deus que você veio servir aqui essa noite é maior do que todas essas coisas, é maior do que as impossibilidades da sua vida, é maior do que tudo. Ele é maior. A dificuldade é maior do que nós, mas nós servimos a um Deus que é maior do que as dificuldades, que é maior do que os gigantes, os Golias da vida. Sobre as águas Ele também é rei. E o que os discípulos estavam com medo era das águas. O problema dos discípulos era a tempestade. Eu não sei qual é o seu, mas de uma coisa eu sei: Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que essa adversidade, e Jesus está no controle de todas as coisas das nossas vidas, no controle de todas as coisas. E então Jesus chama Pedro. Eu já estou encerrando. Então Jesus chama Pedro a ter uma experiência íntima, diferente. Sabe, tem pessoas que não entendem o propósito e o projeto que Deus tem na nossa vida. Como Sanballat, Tobias e Jessé, vendo Jó passar por tudo aquilo, dizendo assim: não é possível, você pecou, não é possível, Deus não é na sua vida, está amaldiçoado, rebelde. Mas existem coisas que Deus exige de mim, exige de você e de mais ninguém. Existem caminhos que só eu vou ter que passar e só você vai ter que passar e mais ninguém. Existem caminhos que Deus vai exigir unicamente de você e vai extrair coisas sobrenaturais de você.
Então não se preocupe se fulano, se Beltrano não está passando pela mesma situação que você. Não se preocupe se Tiago e João também não estão andando sobre as águas. Não se preocupe, porque Deus tem algo com cada um. Deus tem um chamado com cada um. Deus tem um mistério com cada um. Existem caminhos, meu amigo, que vai ser você mesmo e mais ninguém. Estou acabando. Mas peguei o costume do pastor, né? Estou encerrando. É um pai na fé. Então Pedro se assustou porque Jesus estava caminhando sobre o mar, e agora Jesus diz assim: olha, vem também, porque eu quero fazer com que você também caminhe sobre as águas. Eles se assustaram quando viram Jesus vindo. E no versículo de número 27, uma voz ecoou dizendo: sou eu, não temais. Só que a tempestade ainda não havia passado. Mas a voz ecoou: sou eu, não temais. As ondas não tinham cessado, mas a voz ecoou: sou eu, não temais. A dificuldade não tinha cessado, mesmo assim a voz ecoou: sou eu, não temais. A luta não tinha passado, o mar não tinha, o tempo não tinha, estava tudo fechado, a onda ainda estava tudo pegando fogo, e a voz ecoando: sou eu, não temais. Eu estou falando para você em nome de Jesus, que talvez ainda está passando por uma situação difícil, que ainda está passando por um vento turbuloso, mas está aqui a voz de Deus para a sua vida: sou eu, não temais, sou eu, fique tranquilo, sou eu, descanse no meio dessa adversidade. Ô Mateus, mas não passou, mas está difícil. Sou eu, não temais, sou eu, não temais, sou eu, não temais, sou eu, não temais, sou eu, não temais. Quando Pedro está caminhando sobre as águas, a tempestade não havia passado. Porque quando a gente lê o texto, a gente pensa assim: bom, ele estava caminhando sobre as águas, mas já estava tudo tranquilo, que nada. O mar ainda estava bravio. E Jesus agora estava ensinando Pedro a caminhar sobre as dificuldades da vida. Estava ensinando agora Pedro e os demais a aprender a caminhar diante da dificuldade. A tempestade não havia passado, mas Pedro estava caminhando no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Levanta a mão assim, em nome de Jesus. O que Deus quer criar conosco essa noite aqui é até que a adversidade passe, até que a luta passe, que nós viemos caminhar sobre as águas, que nós viemos andar por cima da luta, que nós viemos andar por cima da dificuldade e crer que verdadeiramente Deus é na minha vida e Deus é na sua vida. Poxa, mas está passando luta e dá glória a Deus. É porque eu caminho sobre as águas. Mas está passando prova e vem na igreja. Não. É porque eu creio num Redentor, eu creio num Deus que é vivo e é fiel na minha vida. No meio da adversidade, caminha sobre as águas. No meio da tempestade, agora muda o cenário. Não é mais de medo, não é mais de um apavoro, não é mais de uma sensação de morte, mas agora é caminhar sobre as águas. Agora é descansar no meio da adversidade. Agora é descansar no meio da luta. É isso que Deus quer gerar em nós. Para eu fechar e já encerro as minhas palavras, num determinado momento, Pedro tira os olhos, então, que estava focado em Jesus, e começa a olhar para a adversidade. Começa a olhar para a dificuldade, para a luta. Logo em seguida, aquele que estava caminhando sobre as águas agora começa a afundar e a submergir. Deixa eu dar uma dica para você não cair: nunca tire os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus e olhar para o homem, você vai parar. Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para mim, você vai parar. Se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para as suas impossibilidades, você vai parar. Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para o que acontece dos bastidores dos ministérios, aqui não, graças a Deus, você vai parar.
Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para si mesmo, você afunda. Mas fitando os olhos nele, mas fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, mas fitando os olhos naquele que pode todas as coisas, fitando os olhos naquele que breve voltará para buscar a sua noiva, fitando os olhos naquele que é perfeito, fitando os olhos naquele que é o El Shaddai, o Kadosh, o El Elyon, o Deus Todo-Poderoso, fitando os olhos nele, você vai prosseguir, você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai voltar para trás e vai dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, porque esse tempo todo os meus olhos estavam nele.